Hoje eu vou te mostrar como as ondas estacionárias são formadas na prática. E para fazer essa demonstração prática, a gente vai utilizar a mola salsicha. Ela que vai proporcionar para a gente uma onda transversal, porque a direção de propagação vai ser perpendicular à direção de oscilação. Diferentemente da mola slink, em que a direção de propagação dessa onda tem a mesma direção da oscilação da onda. Então, nas ondas transversais, elas vão se propagar dessa maneira, enquanto que as ondas longitudinais vão se propagar dessa maneira, como por exemplo acontece com o som. Então, enquanto eu estou falando com vocês, estou produzindo ondas de compressão e rarefação que estão se propagando de mim até o microfone. Então, utilizando a mola salsicha para balançar numa determinada frequência, você vê sendo formado o primeiro harmônico. Os dois pontos fixos ficam nas extremidades. Então, a gente costuma chamar eles de nós, enquanto que os ventres vão estar entre os pontos fixos. Então, a gente vê formado um ventre e dois nós. Se eu duplicar a frequência, então eu vou ver formado o segundo harmônico, que consiste em três pontos fixos, ou seja, ela tem três nós e dois ventres, que são as duas zonas de oscilação. Caso eu venha triplicar a frequência do primeiro harmônico, então eu terei o terceiro harmônico, que nesse caso a gente teria quatro nós e três ventres. Quadruplicando a frequência de oscilação do fundamental, então a gente teria o quarto harmônico, que consiste em 5 nós e 4 ventres. E para você entender por que isso acontece, é importante prestar atenção no fenômeno de reflexão de ondas. Então, quando eu tenho uma parede fixa, a onda vai se propagar com inversão de fase, porque tudo se passa como se ela estivesse querendo chicotear a parede e a parede, estando rígida, empurrasse ela no sentido contrário. Então você vê a fase se propagando para cima, batendo na parede, e aqui, por causa da lei de ação e reação, a reflexão vai fazer com que esse pulso tenha uma inversão de fase. Quando a gente utiliza uma extremidade livre, por exemplo, segurando a mola salsicha com uma corda mais leve, então a gente pode simular uma extremidade livre, que vai impedir que sejam trocadas forças verticais da parede com a mola. Por isso que a gente não consegue notar uma inversão de fase nessa mola. Por exemplo, como está desenhado aqui nesse caso. A gente vê a onda se propagando até a extremidade livre, e quando chega aqui, como não existem forças verticais, então a reflexão se dá sem a inversão de fase. Só que no caso das ondas estacionárias, a gente sempre vai ter inversão de fase, porque estamos considerando que duas pessoas estão segurando essas duas extremidades de maneira que se comportam como paredes fixas. E essa é a maneira com que a gente costuma compreender como funcionam os harmônicos. Esse primeiro harmônico, que tem a frequência 1, eu vou chamar de frequência F0, que é a frequência do fundamental, enquanto que a frequência do segundo harmônico eu vou considerar como tendo a frequência duas vezes maior que a frequência fundamental. E a frequência do terceiro harmônico vai ser, portanto, 3 vezes a frequência do fundamental. Ou seja, a frequência do enésimo harmônico vai ser N vezes a frequência do fundamental. E é isso que a gente utiliza para determinar qual vai ser a frequência do enésimo harmônico. Como eu imagino que você não deve ter muita paciência para compreender a demonstração matemática do porquê isso acontece, uma maneira de pensar é analisar a equação fundamental da ondulatória, que diz para a gente que quanto menor o comprimento de onda, maior vai ser a frequência. Portanto, podemos tratá-las como grandezas inversamente proporcionais. Então, por exemplo, o comprimento de onda do primeiro harmônico seriam aqui esses 12 quadradinhos, que você percebe que ficou 2 vezes menor do segundo harmônico. Como o comprimento de onda diminuiu 2 vezes, a frequência dobrou. Da mesma maneira no terceiro harmônico, em relação ao comprimento de onda
de 12 quadradinhos, eu tenho aqui um comprimento de onda 3 vezes menor. Portanto, se o comprimento de onda ficou 3 vezes menor, a frequência fica 3 vezes maior. E se para você ficou difícil entender essa fórmula, pensa assim comigo. Se a velocidade de propagação de uma onda depende exclusivamente do meio, e o meio não muda, porque a gente está utilizando a mesma corda no mesmo ar ou a mesma mola no ar, então esse valor é constante. Para que esse valor seja constante, o produto dessas duas grandezas também tem que ser sempre o mesmo valor. Portanto, se eu aumentar um, em compensação eu tenho que diminuir o outro para que o produto deles continue sendo o mesmo. E não podia deixar de faltar um exemplo de uma aplicação na música. Então, por exemplo, se eu considerar que eu tenho essas duas extremidades fixas nessa primeira corda, que a gente chama de Mi, tá bom? Se eu colocar ela para vibrar, você vai perceber a frequência de oscilação dela vibrando no que a gente chama de primeiro harmônico, que é o fundamental. Agora, o que acontece? Se eu forçar o surgimento de um nó aqui na 12ª casa, que é exatamente no meio dessa corda do violão, eu vou ver formado então aqui o segundo harmônico, portanto a frequência tem que dobrar. Então eu devo ter o Mi uma oitava acima, que é como os músicos costumam dizer quando a frequência duplica. Então ouve. Olha a diferença. Primeiro harmônico, segundo harmônico. Agora, se eu forçar o surgimento de um nó mais ou menos no 1/3 da corda, que dá aqui na 7ª casa, então eu tenho formado o terceiro harmônico. Então ouve aqui. E se eu colocar na 5ª casa, então eu tenho formado o quarto harmônico. Então eu tenho primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico, quarto harmônico. Agora, se você gostaria de conhecer outros experimentos de ciência ou de física incríveis como esse, então dá uma olhadinha nessa playlist que a gente já gravou para você e a gente se vê nos próximos vídeos. Falou!